Olá, terceiro ano, bom dia! Como é que vocês estão hoje? Tudo bem? Com muita coragem para nós iniciar mais uma semana de estudos. Bom, então vamos lá, né? Iniciando com a nossa aula de português. Vamos pegar o material de vocês e abrir na página 178. Só lembrando que a gente ainda tem muitos capítulos para a gente estudar, mas que a gente não vai dar tempo a gente ver todos, né? Mas tem algumas coisas nos capítulos para trás que a gente já viu, então não é assim, não vai ser uma coisa perdida, tá certo? Bom, então já abriram o livro de vocês, página 178. Bom, então aí nós temos, né, na aula passada a gente falou um pouco sobre o plural dos substantivos, tá bom? Então, a gente acrescentou mais uma regrinha, qual foi ela mesma, quem lembra? O uso das palavras que terminam com M, né? O que acontece? As palavras que terminam com M, quando nós vamos fazer o plural, nós tiramos o M e acrescentamos o NS, como por exemplo, a palavra bombom termina com M. Se eu quero dizer bombons, então eu tiro o M e acrescento NS, tá certo? Essa foi a nossa nova regra. As outras regrinhas a gente já tinha visto lá mais atrás, né? Bom, então vamos conferir esses questionários que fala sobre o plural, tá bom? Então, a primeira questão diz assim: leia os trechos retirados da fotoreportagem e atente às palavras destacadas. Em uma escola nas Filipinas, por exemplo, os alunos são obrigados a ficar no corredor, enquanto o novo prédio não fica pronto. Então, nós temos aí as palavras destacadas. De vermelho, escola, corredor e prédio. E de azul, alunos. A segunda frase. As escolas são diferentes dependendo do país. Então, temos aí também, né, escolas de azul e país de vermelho. Então, agora nós vamos, né, conversar um pouquinho sobre essas duas frases que nós temos aí, tá? Então, na letra A, diz o seguinte: as palavras em vermelho indicam apenas um ser ou objeto ou mais de um. Bom, então, observe aí pela cor, né, que ele nos diz. Bom, então, quais são as palavras em vermelho? Escola, corredor, prédio e país. É apenas um objeto? Não, né? Então, observe aí, olha só. Então, indica apenas um ser ou um objeto, né? Escola, corredor, prédio, país, tá bom? A letra B. E as palavras em azul? Quais são as palavras em azul? Alunos e escolas. Bom, agora eu pergunto a vocês. É só um ser ou um objeto? Não, né? Indicam mais de um ser ou um objeto, tá certo? Alunos, escolas, tá sendo mais de um aluno e mais de uma escola, tá bom? Bom, letra C. Na letra C diz o seguinte: como podemos saber disso? Bom, então a gente observa, né? Sabemos disso porque foi acrescentada, né? Acrescida a letra S depois delas e porque as palavras ligadas a elas também foram modificadas para indicar que se refere a mais de um ser ou objeto, né? Então, observe aí, quando a gente fala, tem a palavra escolas, então, a palavra escola, primeiro, o artigo fica como as, né? Também vai para o plural.
E o verbo ser fica são, diferentes. Observe que está tudo no plural. A mesma coisa lá, alunos, né? Aconteceu a mesma coisa, tá? Bom, então aí aparece a segunda questão, que diz o seguinte: das palavras destacadas, né? Então, lembrando, quais são as palavras destacadas? Escola, alunos, corredor, prédio, escolas e país. Quais foram usadas no singular? Bom, as que estão em vermelho, tá bom? Escola, corredor, prédio e país. B. Quais foram usadas no plural? Bom, as que estão em azul, tá? Que é o quê? Alunos e escolas. Bom, gente, nós estamos falando sobre o quê? Né? Substantivo. Esses são os substantivos que nós estamos colocando no plural, né? É importante que vocês lembrem que nós estamos substantivo, tá bom? Bom, a terceira questão. Bom, complete o quadro, né? Marcando um X para indicar quais palavras estão no singular, plural, masculino ou feminino. Bom, então, só lembrando que tá aí a lista que todas são substantivos. O que são mesmo os substantivos? São as palavras que nomeiam seres, objetos, animais, plantas, lugares, sentimentos, né? Ou seja, tudo aquilo que nós podemos dar nome é substantivo, tá bom? Coisa que a gente já viu, tá? Bom, então aí, nós temos a palavra sala. Sala, ela é o quê? Singular e feminino, porque termina em A, né? Carteiras, plural e feminino. Cadeiras, plural, feminino. Alunos, plural, masculino. Prédio, singular, masculino. Barco, singular, masculino. Salas, plural e feminino. Então, só para que vocês possam estar lembrando, né, das palavras que são femininas e masculino. Então, o substantivo, ele pode ser, né, modificado quanto ao número. Quando eu digo ao número, quer dizer se é singular ou plural. Lembrando, singular é quando é apenas um, e plural é quando é mais de um, são vários. E eles também podem ser modificados quanto ao gênero. O que é o gênero? Se é masculino ou se é feminino, tá certo? Bom, então vamos lá para a nossa quinta questão, que diz exatamente: leia as palavras a seguir e veja como os seus plurais foram formados. Então, vamos ler. Olha só. Mata, matas. Rede, redes. Criança, crianças. Garoto, garotos. Avó, avós. Bolo, bolos. Índio, índios. Floresta, florestas. Bom, então a letra A é o seguinte: ao passar para o plural, o que mudou nas palavras que você leu? Bom, elas foram acrescentadas o quê? A letra S ao final da palavra, gente. Então, observe aí que todas elas receberam a letra S, né? Então, isso mostra que acrescentar a letra S é uma regra geral, tá? Que na maioria das vezes a gente vai utilizar com quase todas as palavras. Mas não é a única regra, né? Bom, a letra B.
As palavras que você leu, quando estão no singular, terminam em vogal ou em consoante. Bom, as palavras terminam em vogal. Olha só, mata, termina em A, criança termina em A, avô termina em O, índio termina em O, rede termina em E. E tudo isso são o quê? São vogais, tá bom? Então, todas elas terminam com uma vogalzinha, tá? Bom, então só lembrando uma coisa, né, que das palavras que nós falamos, né, em relação ao gênero e ao número, por exemplo, a palavras, né, ao gênero das palavras crianças e adulto, né, adultos, sempre as crianças, independentemente de serem meninos ou meninas, né, e os adultos, independente de serem homens ou mulheres, ou seja, para nos referirmos a esses grupos de maneira em geral, tá? Então, crianças e adultos é uma palavra que não tem gênero, tanto faz ser menino como menina, ou seja, masculino ou feminino, tá? Vamos lá para a nossa quinta questão. Na quinta questão, diz o seguinte: agora, leia essas outras palavras que dão nome aos seres e objetos, né? Que são os substantivos. Então, aí nós temos curumim, curumins, sol, sóis, farol, faróis, jardim, jardins, radar, radares, computador, computadores. Bom, então aí a gente pode observar que cada uma dessas palavras, elas não terminam mais com vogais, elas terminam com outra letra. Quais são as letras que a gente pode identificar aí? Ó, termina com a letra M, com a letra L e com a letra R, né? Então, elas não têm mais a terminação com vogal. Então, a gente já está sabendo, já está lembrando uma das regras, que é o quê? Quando as palavras substantivos terminarem em vogal, é normal que a gente acrescente o quê? A letra S, quando a gente for fazer o plural, tá bom? Então, estão lembrados dessa regrinha? Pois, relembre dela, tá bom? Certo? Bom, então vamos lá para a nossa letra A. Diz assim: as palavras que você leu, quando estão no singular, terminam em vogal ou em consoante. Bom, acabei de falar, elas terminam em consoante. B. Ao passar para o plural, o que mudou nas palavras terminadas em L? Bom, ó, farol e sol. O que foi que aconteceu? A letra L foi trocada por IS, né? A gente tira o L e coloca o IS. Farol, faróis. Sol, sóis. Bom, e também elas receberam um acento, né? Observaram e receberam um acento agudo. Letra C. Ao passar para o plural, o que mudou nas palavras terminadas em M? Bom, olha só. Curumim e jardim, né? Que eu já falei anteriormente. Lá, quando eu estava lembrando, nós tiramos a letra M e acrescentamos a letra NS, né? Ó, a letra M foi trocada por NS. Letra D. Ao passar para o plural, o que mudou nas palavras terminadas em R? Bom, olha só. Radar ficou radares. E computador ficou computadores. Bom, então acrescentou-se S ao final das palavras, não é isso? Bom, então só relembrando, né, que há palavras terminadas em L que formam o plural de maneira diferente,
tá? Como, por exemplo, amável, fica amáveis. Nós trocamos por quem? IS, tá certo? Que serão estudadas em outro momento depois, tá? Bom, então vamos lá para a nossa sexta questão. Agora que você já viu que o plural de palavras terminadas em vogais e consoantes é feito de maneiras diferentes. Reescreva as palavras a seguir, passando-as para o plural. Bom, então aqui são duas frases que nós vamos colocar no plural, tá bom? Então fica: o jardim está florido porque é primavera. Então, como é que fica a frase? Os jardins estão floridos porque é primavera. B. A criança vai estudar na escola. Então, como é que fica a frase? As crianças vão estudar na escola. Né? Então, algumas palavras modificam-se porque, né, para poder dar sentido à frase, tá bom? Certo? Bom, então aqui o fato, né, que várias palavras usadas nas frases também vão para o plural. Então, é bem interessante vocês notarem isso, né? Que nem sempre só uma palavra, mas muitas palavras vão para o plural para deixar a frase mais coerente, né? Ou seja, com sentido, tá bom? Ok? Bom, então só era até a sexta questão, porque nós só vimos até o plural. Agora, nós vamos falar um pouquinho sobre os encontros vocálicos, que são as questões que estão na página 181 e 182, tá? Então, primeiro vamos entender um pouquinho do conteúdo, para que depois vocês respondam essas demais questões que ficaram sem responder, que é exatamente sobre o que nós vamos falar, tá bom? Então, o que são os encontros vocálicos? A palavra vocálicos quer dizer, tem a ver com vogal. Então, vamos relembrar, quais são mesmo as vogais? A, E, I, O, U. Essas são as vogais, tá? Então, vamos conhecer, né, como se chama a união entre as vogais de uma palavra. Bom, ao escrever a palavra rei, percebemos o encontro de duas vogais em uma mesma sílaba. Qual é essa vogal, né? A vogal E e a vogal I. Quando isso acontece, nós dizemos que houve um encontro vocálico. Os encontros vocálicos se dividem em 3 grupos, tá? Quais são os 3 grupos? São, né, o ditongo, tritongo e o hiato, tá? Então, o mais importante é a gente ter aprendido a fazer a divisão de sílabas das palavras, tá? Para a gente entender que quando elas estiverem juntas, né, numa mesma sílaba, aí nós contamos de acordo com quantas vogais existem naquela sílaba para a gente poder fazer as classificações. Então, vamos agora aprender a classificar cada uma delas. Como eu falei, ditongos. Quando uma palavra é ditongo? É quando acontece a união de duas vogais em uma única sílaba. De, dois, tá bom? Só lembrar. Ditongo, de, dois. Veja alguns exemplos, como por exemplo a palavra água, né? Madeira, papai, né? Então aí, em água, né? Na palavra água, o som da vogal A é pronunciado com mais força do que a vogal U. Já na palavra madeira, o som do E foi maior do que do I. Por isso, ele recebe o nome de semivogal. Bom, então aí nós temos o seguinte: dentro das vogais, nós temos as vogais que são forte, que tem o som forte, e as vogais que tem o som fraco, tá? As vogais que têm som fraco nós chamamos de vogal. E as vogais que têm o som fraco nós chamamos de semivogal,
tá certo? Bom, então, observando aí essas palavrinhas, 3, quando a gente vai fazer a separação silábica, como é que fica? Água, né? O U e o A permanecem na mesma sílaba, por isso que é ditongo, porque tem um encontro de 2 vogais. Madeira, também da mesma coisa. Papai, o A e o I continua na mesma sílaba, por isso que é chamado de ditongo, tem o encontro das 2 vogais. Bom, o hiato. Bom, o que é mesmo o hiato? É o encontro de 2 vogais, mas quando são pronunciadas, ficam em sílabas diferentes. Fica fácil de entender. Por exemplo, pia. Quando vamos separar a sílaba dessa palavra, a vogal A fica separada da outra vogal I. Percebeu? Bom, então pronuncie de novo. Pia. Né? O A fica separado. A palavra pia, né, tem 2 sílabas. Isso acontece porque emitimos 2 sons. O som da sílaba pi e o som da sílaba A. Pia. E isso nós chamamos de hiato. Vejamos outro exemplo. A palavra lua, né? Lua. O A fica em sílaba separada da letra U. Cadeado também, né? Fica separado de forma, né, em que as 2 vogais ficam em sílabas diferentes. Dia e piada, certo? São todas classificadas como hiato. Por quê? Porque as vogais, elas ficam sozinhas, cada uma em uma sílaba separada, tá bom? Então, entendido até aí? Espero que vocês possam estar entendendo, tá? Então, a gente já viu ditongo e hiato, tá? Agora, vamos conhecer um pouquinho sobre o tritongo. Bom, o que é mesmo o tritongo? É o encontro de 3 vogais em uma mesma sílaba. Por exemplo, Uruguai, guai, né? O A e o I. Você percebeu que quando falamos o som das 3 sílabas é pronunciado junto? Nesse caso, temos como vogal o A. E como sem vogal, o U e o I, que foram as vogais em que apareceu com menos intensidade. Na palavra iguais, acontece da mesma forma, né? Onde o A será sempre uma vogal. Nós temos aí o U, o A e o I, iguais. Né? Então, aí, quem permanece por mais tempo, né? O A, que tem um timbre mais forte, tá certo? Ok? Bom, então eu espero que vocês possam ter entendido este conteúdo, né? Então, só lembrando, em que mesmo nós podemos classificar os encontros vocálicos, que são os encontros de vogais, em ditongo, 2 vogais, hiato, uma vogal em cada sílaba, e o tritongo, 3 ou mais, 3 vogais em uma única sílaba, né? Dentro de uma palavra, como ele foi colocado, né? Ó, Uruguai, Paraguai, iguais. Então, são palavras onde tem 3 sílabas, tá bom? Aliás, 3 sílabas não. 3 vogais numa mesma sílaba, certo? Entendido, então? Bom, espero que vocês possam ter entendido. E como eu falei anteriormente, né? Tem algumas coisas no livro mais para frente que dá para a gente aproveitar como revisão, porque é só um aprimoramento daquilo que a gente já viu, tá? Então, não se preocupe se não... Assim, não vi o livro todo, não precisa se preocupar. E, às vezes, vamos fazer algumas atividades juntos, tá? Eu e você, a gente faz principalmente algumas interpretações, tá? Bom,
Então, vamos finalizar a nossa aulinha de hoje. Quero que vocês respondam da questão de número 7 até a questão de número 10, né? As páginas 181 e 182. Bom, crianças, então finalizamos a nossa aulinha de hoje, tá certo? E fique com Deus, tenham bons estudos e até a nossa próxima aulinha de português, tá bom? Então, nos aguarde até lá para a gente corrigir essa atividadezinha que eu falei, dessas 2 páginas, tá certo? Então, um beijo no coração de cada um, que Deus abençoe a todos e bons estudos. Um cheiro no coração.